Me chamo Angélica, sou aluna de Ciências Biológicas e bolsista do PIBIT-UFMA. O título do meu trabalho é Aplicações Biotecnológicas de Espécies de Mangue na Fitorremediação e Biomonitoramento de Metais. O manguezal é um ecossistema de transição, ou seja, ele é a conexão entre o ambiente terrestre e as águas do rio e do mar que se encontram nessa região. Apesar dos inúmeros serviços ecossistêmicos do mangue, como, por exemplo, berçários naturais e sequestradores de carbono, ele está sofrendo interferência antrópica. Um exemplo são os metais usados na indústria. Os metais eles são encontrados naturalmente no meio ambiente e podem ser essenciais como o zinco, que participam de processos metabólicos, e não essenciais como o alumínio, que causam danos em qualquer concentração. Um dos maiores problemas atualmente é a contaminação de recursos hídricos, e uma alternativa é o uso de uma ferramenta biotecnológica, que é a fitorremediação. O objetivo desse estudo foi analisar os efeitos do zinco e alumínio na germinação e no crescimento de plantas da espécie Lagoncularia racemosa. Os propagos saudáveis eles foram coletados na área de manguezal do Bonfim, São Luís do Maranhão, foram expostos entre picadas a 5 tratamentos, incluindo controle negativo. As concentrações de zinco foram 0,03, 0,33 e 30 mg por litro, e de alumínio 0,01, 0,1, 10 e 100 mg por litro. A taxa de germinação foi monitorada a cada 24 horas durante 10 dias sob condições controladas. Os parâmetros analisados foram o crescimento do hipocótilo, o comprimento do hipocótilo e da raiz. O crescimento da plântula, as plântulas elas foram expostas para cada tratamento em replicata incluindo controle negativo, nas concentrações de zinco e alumínio de 0, 0,1, 1, 10 e 100 mg por litro, monitoradas a cada 24 horas durante 19 dias. Os parâmetros analisados foram o comprimento da raiz, caule e folha. Esse gráfico representa a taxa de germinação. No eixo X está a porcentagem de germinação e no eixo Y os dias. Logo após 3 dias, os propagos eles começaram a aumentar a taxa de germinação nas concentrações e nas concentrações 0,03, 0,3 e 3, atingiram 100% na porcentagem de germinação a partir do 8º dia, ficando constante. Já a concentração de 30 mg por litro atingiu apenas 75% da porcentagem de germinação até o 10º dia. Nessa tabela mostra a porcentagem de inibição na germinação nas diferentes concentrações de zinco e alumínio. Na concentração de zinco, o hipocótilo houve o estímulo em todas as concentrações e na raiz houve inibição na concentração 3 e 30 mg por litro. Já no alumínio, o hipocótilo, ele teve inibição em todas as concentrações e na raiz apenas na concentração de 100 mg por litro. Aqui mostra os gráficos de média e desvio padrão dos comprimentos de caule, raiz e folha, e não houve diferença significativa dos comprimentos do caule, da raiz e da folha nas diferentes concentrações testadas em relação ao controle. Já na concentração de alumínio, houve diferença significativa dos comprimentos do caule e raiz em relação ao controle, nas concentrações 1 e 10 mg por litro, e não houve diferença significativa no comprimento da folha em relação ao controle. A conclusão do trabalho foi que, com base na taxa de germinação e crescimento do hipocótilo, os propágulos de Lagoncularia racemosa mostraram sensibilidade ao alumínio na germinação. Não houve efeito significativo no crescimento de plântulas nas concentrações de zinco e alumínio. A espécie de Lagoncularia racemosa pode ter capacidade de fitorremediação nas menores concentrações utilizadas nos experimentos. Essas foram as referências usadas para o estudo.